Olá, meus amigos. Que tipo de leitura você tem tido acesso? O que você tem lido? A que você tem dado crédito? Na parte doutrinária, na parte espiritual. Você tem seguido o caminho de Deus ou tem seguido o caminho proposto pelos homens? E quem sabe até o caminho proposto por entidades mentirosas e escarnecedoras. Nós temos que ter muito cuidado com tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos e tudo que nós lemos. Nós que somos cristãos, mais especificamente os protestantes e os evangélicos, nós temos a Bíblia como única regra de fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Apesar de toda crítica, apesar de todo escárnio, apesar de todo deboche, todo descrédito, apesar da própria Bíblia ser vítima de algumas perseguições, críticas a um certo livro ou uma certa passagem bíblica, tudo isso, todas essas críticas, todas essas considerações contrárias à Bíblia se desfazem pela maravilha que ela é. A Bíblia é a vontade de Deus para nossas vidas. E não existe nenhuma outra literatura, muito menos evangelho, que seja sequer legítimo perante a Bíblia. A Bíblia é o único evangelho. E se alguém disser que existe uma segunda Bíblia, e se alguém disser que existe um outro evangelho que deva ser seguido, seja isso maldição, seja isso anátema. E isso está de acordo com o apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, Paulo fala da credibilidade e da gravidade de nós termos a Bíblia como única regra de fé. Ele fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, olha bem, nós ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja isso anátema, ou seja isso maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele evangelho que recebestes, seja anátema. Paulo está dizendo aqui que existe um único evangelho. O evangelho significa boas novas. O evangelho significa aqui, na Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo isso compõe a chamada matriz judaico-cristã de ensinamentos morais e espirituais. E Jesus é a parte central. Jesus é o cerne, é o âmago, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele, Jesus, está contido na Bíblia exaustivamente, até mesmo no Antigo Testamento. Até mesmo no Antigo Testamento. Então, os escarnecedores da Bíblia e aqueles que ficam deixando a Bíblia em segundo plano, buscando outras literaturas, estão gastando dinheiro à toa e estão dando assistência a homens e a doutrinas que nada têm a ver com Jesus, por mais que elas falem de espíritos, por mais que elas falem do próprio Jesus, ou por mais que elas falem de luz ou de virtudes. Paulo está nos dizendo aqui que o único evangelho legítimo é o evangelho que foi revelado por ele e pelos demais apóstolos. Esse evangelho de que Paulo fala, ele é legítimo
genuíno, transformador e reconciliador com Deus. Ele tem todas essas características. E Paulo disse isso porque os judeus estavam querendo influenciar na confecção da doutrina cristã, querendo colocar um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de legalismo na doutrina da graça misericordiosa de Jesus. Mas Paulo aqui se dirige a todo o evangelho, mesmo que um anjo dos céus, olha bem a ênfase, mesmo que um anjo dos céus vos revele outro evangelho que vá além do evangelho que eu vos prego, seja isso maldição. E está cheio de homens aí, com suas escritas, com seus livros, autores de diversos tipos, que nem 1/1000 do poder de um anjo tem, e estão aí iludindo milhões de pessoas nesse país. Paulo diz que o evangelho de Jesus e dos apóstolos, e por que não dizermos dos profetas também, é o único evangelho que deve ter a nossa atenção e a nossa credibilidade. E também Paulo repete praticamente isso na sua carta ao pastor Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, quer dizer, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então Paulo aqui está enfatizando o valor das Escrituras. Quem fala é o apóstolo Paulo. Não é nenhum franco atirador, não é nenhum confeccionador de aspectos doutrinários que faz isso por interesse ou vaidade, ou por ação de espíritos. Eu disse e também repito, Paulo disse, mesmo que um anjo dos céus vos revele outro evangelho, seja isso maldição. Um anjo do céu. Nenhum anjo do céu pode revelar outro evangelho além desse. Porque ele conterá mentiras, engodos de homens e de espíritos enganosos. Então, se você não descobriu ainda toda a riqueza do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, faça isso, porque é um presente de Deus para nossas vidas. Existe muita literatura no campo espiritual, muita literatura fora do contexto bíblico e muita literatura que é antibíblica e anticristã. E nós temos prova disso. Está cheio de literatura. Existem bancas vendendo literatura que são a literatura do anticristianismo e da antibíblia. Nós temos provas documentais. Em meu computador eu tenho provas disso, evidências. Não vou aceitar nenhum desafio não, porque quem quiser pesquisar, pesquisa e vai conseguir. Existem publicações, muitas delas, que são enganosas, agora são travestidas de alguma luz. Falam até de Jesus. Que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que a caridade, que a benevolência e que o amor, mas roubam a sua soberania, roubam o cetro de Jesus. Parece que tudo justifica roubar o cetro de Jesus. Você já tentou ver qual é a consequência de você roubar o cetro de um rei?
E qual seria a consequência? Qual é a consequência de você roubar o cetro do maior soberano no céu e na terra em todos os tempos? É uma coisa muito séria. E tem gente fazendo isso oficialmente, sistematicamente, roubando o cetro de Jesus. Mas estão falando em luz, estão falando em amor, estão falando em virtude, estão falando mansamente de coisas extremamente deliciosas, que fazem com que as pessoas derramem lágrimas, que pessoas saiam realmente muitas vezes exultantes, mas essas pessoas estão sendo enganadas por discurso e por literatura antibíblica e anticristã. Está cheio de literatura antibíblica e anticristã. Agora, devidamente disfarçada, devidamente travestida, tá? Porque os homens que fazem isso e os espíritos escarnecedores que fazem isso sabem fazê-lo. Sabem fazê-lo com muito ardil para que você seja enganado e afastado do verdadeiro evangelho. Conforme Paulo disse, nem mesmo um anjo dos céus pode revelar um outro evangelho que seja nem sequer igual a esse. Amém? Que Deus abençoe você, tenha o evangelho de Jesus e dos apóstolos como única regra de fé. Só existe um evangelho, não existe evangelho segundo ninguém, nem segundo fulano, nem segundo Beltrano. Só existe o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você no caminho do acerto. Você não vai se arrepender. Que Deus abençoe você.